Seguinte, ó, nono, assunto novo, tá? O nosso tema agora é o período entre guerras, um assunto que eu acho, particularmente acho, muito interessante, assunto que eu gosto bastante de trabalhar em aula, de discutir com os alunos, enfim. Vejam que estamos falando aqui de um momento da história que vai do final da Primeira Guerra Mundial até o começo da Segunda Guerra Mundial. Então vai de 1918 até 1939, quando começa a Segunda Guerra, tá? Por isso o nome de período entre guerras, entre as duas guerras mundiais. Beleza, meu povo? Tranquilo, sussa. Legal, ó. Nesse momento histórico, você vai ver, entre outras coisas, a Grande Depressão Americana. Você vê aqui uma foto de uma imigrante, né, que foi para os Estados Unidos na esperança de se tornar, de ter uma vida melhor, uma vida com mais abundância econômica, digamos assim, e acabou enfrentando a fome, a depressão, a miséria, enfim, tá? Então, nesse momento histórico, nós vamos estudar aqui, por exemplo, a ascensão do nazismo lá na Alemanha. Você já viu esse símbolo aqui, ó? Já viu o símbolo da suástica nazista? Não, Já viu imagens do Adolf Hitler? Já estudou sobre a morte de judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Então tem muita coisa para a gente estudar nesse ponto da história, tá bom? É um assunto difícil, é um assunto que exige concentração, que exige estudo, tudo bem? Porque o bagulho agora, cara, fica hardcore, beleza? Olha só, o nosso primeiro tópico estudado aqui é justamente a economia norte-americana, que no final da Primeira Guerra Mundial estava indo muito bem, muito bem. E por quê, cara? Imagina o seguinte, ó. Imagina que toda a Primeira Guerra Mundial tenha acontecido em território europeu. Então, no final da guerra, o continente europeu está arrebentado, está devastado, está destruído, tá? O David Eduardo, beleza, Duda, beleza, tranquilo, beleza. Então, no final da guerra, a economia americana está super forte, por quê? Os americanos exportavam muita arma durante a Primeira Guerra Mundial. Tá? E o conflito aconteceu em solo europeu, poupando o território americano de entrar diretamente nessa guerra. Porque a guerra foi lá, não foi aqui. Ou seja, a gente vende para os europeus, eles vão se matar mesmo e a gente vai ganhar dinheiro. Porém, sempre tem um porém, né? Quando a guerra termina, a economia americana está funcionando de forma muito forte, tá? Americanos exportam muito, americanos produzem muito, mas vai chegar um momento que vai acontecer o seguinte: não tem mais para onde você crescer. E a economia é cíclica. Ela está lá embaixo, ela aumenta, encontra o pico e começa a cair. Aumenta, encontra um pico e volta a cair. Com os Estados Unidos, aconteceu justamente isso. A economia produziu muito e não conseguiu vender. Tá? Então você produz demais, você gasta muito para produzir esse montão de produtos, lógico, né? E acaba depois não vendendo. O que acontece? Quem produziu e não vendeu vai quebrar, não vai pagar fornecedor, não vai pagar funcionário. A economia como um todo entra em colapso. Tá? Esse ponto da história é chamado de Grande Depressão, ou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York.
tá? Então, após a Primeira Guerra Mundial, lá em 1929, a economia americana quebra. Após 11 anos de auge econômico. Produz muito, não tem para quem vender, começa a quebrar, porque gasta muito na produção, não vende e entra em falência, tá? É a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, levando o país todo a um momento de depressão econômica ou de grande depressão lá dos anos 30. Tudo bem? Tranquilo? Legal. Olha só. Então, nesse momento de grande depressão, surge um presidente chamado Franklin Delano Roosevelt, que está aqui no seu texto, nesse trecho, na página 41. Tá? O que o Roosevelt vai fazer? Ele vai criar uma estratégia, vai criar um plano de recuperação da economia e vai chamar esse plano de New Deal. Olha aqui o termo, ó. Tá vendo aqui? Acompanha comigo com o seu livro aberto, tá? Esse plano econômico feito pelo Roosevelt, chamado de New Deal, funcionava da seguinte maneira. Vejam, como é que você acha que você pode ajudar uma economia? Como se ajuda uma economia a ficar mais forte? E aí, alguém tem alguma ideia? Como é que um país pode crescer e ficar mais forte? Tendo renda. Sem ficar roubando o país também, né? Também, concordo, né? Vejam só, quando o governo cria auxílio emergencial, isso não resolve o problema. Resolve num primeiro momento, né? Mas a longo prazo não resolve muito. Por quê? Para um país ser realmente mais forte, tá? Ter uma economia mais estável, esse país tem que ter emprego. O que o Roosevelt fez? O Roosevelt era o líder americano naquela época. O que ele fez? Um plano de governo chamado New Deal, que funcionava criando empregos para o povo. Tá? Porque você ajudar com R$ 600, tudo bem, num primeiro instante até funciona, mas e depois? E quando não tiver mais R$ 600? Tá? O que acontece? A pessoa volta a passar fome. Concorda? Então, o New Deal consistiu na criação de novos empregos públicos. Tá? O Estado vai construir novas estradas, vai construir novas escolas, vai contratar mais professores, vai construir aeroportos, entendeu? Isso demanda mão de obra, isso exige mão de obra, certo? Então o Estado americano aumenta o nível de vida criando novos empregos e praticamente acabando com o desemprego que existia lá naquela época. Ou seja, se mais pessoas têm mais renda, o país sai da miséria. Entendeu? O que determina que um país seja forte ou não é o nível de emprego da população. Imagina o Brasil pós-pandemia. O nível de desemprego aqui, cara, vai atingir níveis nunca imaginados. Entendeu? Então você mede um país, se um país é rico ou não, pelo nível de emprego do seu povo. Tá bom? Tranquilo? Até aqui, alguma pergunta? Alguma dúvida? De boa? De boa. Beleza, então, ó. Vamos lá para a Itália agora. Falar de um cara extremamente polêmico, de um ditador, de um assassino chamado Benito Mussolini. Esse cara aqui, ó. Benito Mussolini. Então, lembrando que a Itália
para quem levou a sério e estudou esse assunto quando eu dei essa matéria, a Itália luta na Primeira Guerra Mundial do lado da Alemanha. E a Itália vai trocar de lado. A Itália que lutava do lado alemão acaba passando para o lado da França e da Inglaterra com a seguinte promessa: olha, Itália, se você trocar de lado, nós vamos dar novos territórios para vocês. E vocês, italianos, vão ter um nível de vida muito mais alto. Quando a guerra acaba, esse acordo não é cumprido. E a Itália entra num abismo econômico também. Então falta emprego, o nível de vida fica mais caro, as pessoas passam a enfrentar níveis de miséria, passam fome, enfim, né? E aí surge um líder, um ditador do partido fascista que fala o seguinte: olha, eu vou resolver os problemas italianos, eu vou criar emprego, eu vou melhorar o nível de vida da Itália como um todo. Então, o partido fascista, está aqui embaixo, a página 42, começa a ganhar muita força, o Benito Mussolini começa a ter muito poder, e aí o que acontece? O próprio rei da Itália, na época, o Vítor Emanuel III, convida Mussolini a fazer parte do governo. O próprio rei italiano, Vítor Emanuel III, convida um ditador louco, um ditador assassino, a fazer parte do governo. Era tudo o que o Mussolini queria. Ele chega ao governo, começa a governar, né, com todo o poder do mundo nas próprias mãos, certo? Só que o cara é um louco totalmente despreparado, com ideias racistas, com ideias preconceituosas, e é o cara que vai governar a Itália a partir de então. Tranquilo? Muito bem. Só que o Mussolini, cara, não é nada perto daquilo que vai acontecer com a Alemanha, tá? Porque agora sim estamos falando de alguém realmente louco. Estamos falando de Adolf Hitler, um dos maiores assassinos do século XX, tá bom? Só um segundinho para a água e eu já continuo. Muito bem, de volta. Seguinte, a Alemanha, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se torna a grande culpada pela guerra, tá? E aí, quando a Primeira Guerra Mundial termina, a Alemanha se transforma na República de Weimar, tá? Então, a República de Weimar é a mesma coisa que a Alemanha, tá? Porém no momento pós Primeira Guerra Mundial. Muito bem. Olha, nesse momento da história, a Alemanha vai enfrentar uma das piores crises que a sua economia já teve em todos os tempos. A moeda alemã, que era o marco alemão, né? O marco era o nome da moeda da Alemanha, passa a valer praticamente nada. Um pãozinho de padaria, né? Um pãozinho francês na Alemanha, custava alguns bilhões de marcos, porque a moeda começa a perder muito valor e as pessoas não têm mais o que comer na Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto, pessoas, vai surgir um líder também com ideias totalmente radicais, defendendo ideais de pureza do sangue alemão, se posicionando contra os judeus,
se posicionando contra os negros, com ideias totalmente ditatoriais, que é o nosso assassino, genocida, chamado Adolf Hitler, que você provavelmente já deve ter ouvido falar. Você deve já ter visto fotos dele, já deve ter visto filmes em que ele aparece, tá? O Hitler nasceu na Áustria. Sempre foi um vagabundo, abandonou a escola, tinha o sonho de ser pintor de quadros, certo? Tentou entrar para a Faculdade de Artes lá em Viena, capital da Áustria, não deu certo e acaba se mudando para a Alemanha, tá? Quando a Primeira Guerra Mundial começa, o Hitler morava lá em Munique, na Alemanha, tá? Ele acaba se alistando no exército alemão. Ele luta na Primeira Guerra do lado da Alemanha, tá? Só que a Alemanha perde a guerra. A Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial e o Hitler fala que o grande culpado pela perda alemã na Primeira Guerra era o povo judeu e também o povo socialista, tá? E acaba se transformando num defensor de uma ideia totalmente radical. E vai se filiar mais tarde ao famoso Partido Nazista, no qual Hitler se filia em 1919, certo? Quando a guerra acaba, quando a Primeira Guerra Mundial termina, eu já te falei que a Alemanha vai enfrentar um profundo caos econômico. E o Hitler vai se aproveitar desse momento de economia muito frágil para se lançar como um líder da Alemanha, com a promessa de que ele, Adolf Hitler, tiraria a Alemanha do buraco econômico, certo? Num primeiro instante, o Mussolini, lá da Itália, acaba sendo uma espécie de ídolo para o Hitler. É no Mussolini que o Hitler se inspira. Agora, o Hitler tinha algo que você pode até afirmar que era algo positivo na figura dele. O que o Hitler tinha de bom? A sua capacidade de falar em público, a sua arte da oratória. Ele falava em comícios e convencia o povo a apoiar a causa nazista. E o povo alemão, que buscava por um salvador, acaba encontrando nele, Hitler, a grande esperança de voltar a ser uma grande economia. Tá? Então, usando a sua arte da oratória, e ele falava realmente muito bem em público, ele acaba convencendo os alemães a apoiarem a causa do partido nazista. Tá? Em 23, o Hitler junta uma galera de vida louca igual a ele, né? E tenta dar um golpe para assumir o poder na Alemanha. Esse golpe começa lá em Munique e ganha o nome de Putsch de Munique ou Putsch da cervejaria. Nesse golpe, que foi frustrado, não dá certo, a ideia do Hitler era tomar o poder, tá? E a partir daí levar a Alemanha a ser grande de novo. O golpe não dá certo, o Hitler vai para a cadeia, fica um tempo preso e escreve um livro chamado de Mein Kampf, ou Minha Luta. Está aqui no seu texto, ó. Nesse livro, ele fala o seguinte: olha, se os judeus foram culpados pela perda alemã na Primeira Guerra Mundial, a única saída possível para tornar a Alemanha grande de novo é, primeiro, que os nazistas assumam o poder. Segundo, que a gente limpe o Estado alemão da presença dos judeus.
tá? Ele passa um tempo preso, depois é solto, é colocado na rua novamente, tá? E o grande problema aqui é que o partido dele, o partido nazista, começa a crescer muito em influência, tá? Começa a ganhar uma importância muito grande na política alemã daquela época, certo? E aí, tal qual o Mussolini, o Hitler é convidado a fazer parte do poder, certo? O próprio líder, o próprio presidente da Alemanha nesse momento, o Paul von Hindenburg, convoca o Hitler a fazer parte do governo, tá? Porque o partido dele vinha crescendo muito em expressão na política. Então Hitler chega ao cargo de chanceler da Alemanha, que é um cargo que equivale ao de primeiro-ministro, sem nunca ter disparado um tiro para fazer parte desse grupo de elite do poder. Ele é convidado a ocupar o cargo de chanceler. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, de boa. Então vejam que o nosso bonitão do Hitler chega ao poder, convidado pelo presidente, sem nunca ter disparado sequer um tiro, tá? Sem até então ter matado ninguém. Tudo bem? Tranquilo, de boa. Vejam só. Boa. Então agora, o Hitler chega ao poder, dá início a uma ditadura nazista, na qual ele é o grande líder, ele comanda toda a política da Alemanha e começa os seus planos de dominação de toda a Europa, tá? Ele vai criar a sua própria polícia, chamada aqui de Tropa SA, ou Tropa de Choque, e Tropa SS, ou Tropa de Elite, certo? Que são forças militares que trabalham em prol da figura do Adolf Hitler. Ele começa a ganhar muito poder na Alemanha, um poder cada vez maior, tá? Aqui tem um texto, ó, sobre a Olimpíada de 36, tá? Depois você pode ler por conta própria, enfim. Nessa Olimpíada lá em 36, o Hitler ele se nega a cumprimentar um negro que havia vencido provas de corrida, porque ele achava que o alemão de nascença, o alemão puro, jamais deveria se misturar com povos de origem negra. Hitler detestava negros, detestava judeus, detestava ciganos, e quando começar o seu reinado no poder na Alemanha, ele vai trabalhar para que esses grupos sejam extintos da sociedade alemã. Tranquilo, de boa. Olha, dia 9, você vai me entregar uns trabalhinhos aí, que é sexta-feira que vem. Eu vou deixar mais um para que você me entregue também, tá? Entrega tudo junto. Então anotem aí, ó. Eu vou postar aqui no grupo de WhatsApp de vocês. Deixa eu pegar aqui onde é que tá as questões que eu quero. Ó, pronto, ó. Então você vai me entregar. Peraí. Só esses dois tá bom, professor. Calma, então peraí, cara. Esse aqui vai ser pequenininho, tá? Então, ó. Atividades. Depois você manda lá no grupo. Tô mandando já, tá? Ó, atividades para 9/4. Tá no grupo, ó. É o tá ligado das páginas. Espera aí, gente, deixa eu só confirmar aqui a página. Das páginas 41, vírgula. Ó, são duas questões na 41. Vai ser pouquinho, tá? Na 42 também tem uma só. Então são 3 questões até agora. E também,
da página 44, uma questão também só, já são 4. E a última página, para não ficar muita coisa, e a última página que é a página... Ai, cadê? É a página 46. Porém, só até a questão 6, tá? Só até a questão 6. Ó. Então tá no seu grupo, a tarefinha tá aí, certo? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? De boa? Então o meu recado para hoje era esse. O meu áudio está oscilando